A chegada do café no Brasil, acontece em 1727, atribuída ao Francisco de Melo Palheta, que era um oficial. Ele vai fazer uma checagem de fronteira na Guiana Francesa e ele consegue trazer algumas sementes e grãos de café. E ele traz isso para o Pará, onde começa a ser plantado. Só que o café ele não se desenvolve muito ali na região, né? Provavelmente por questões da própria condição da planta, né? O café ele é uma planta que ele se desenvolve melhor numa região de maior altitude, de temperaturas amenas, então talvez por isso ele não tenha se adaptado tão bem à condição climática e ao solo, né, da região norte do país. Depois ele vai para o Rio de Janeiro, por volta de 1760, onde ele começa a ser plantado no entorno da cidade, em volta da Tijuca, do Corcovado, e é ali que ele vai começar a se desenvolver realmente como uma atividade econômica mais importante, principalmente quando ele se instala no Vale do Paraíba, que é uma região ali que abrange tanto o estado do Rio quanto o estado de São Paulo. Então, nessa porção paulista do Vale, né, ali principalmente em Bananal, em Areias, vai se tornar uma importante região produtora também. Apesar de que tinham pequenos e médios produtores no Vale, o café ele vai ser caracterizado principalmente pelo grande latifúndio, né? Então, são grandes fazendas, grandes propriedades e unidades escravistas, né, que vão ser conhecidos aí como os barões de café, né, são famílias que vão acumular verdadeiras riquezas nessa exploração, né, que são famílias que vão acumular grandes investimentos em terra e em escravos. Né. Isso fez com que aumentasse o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas para o Brasil. Até 1850, quando você tem, né, a proibição do tráfico, porém, continua tendo um fluxo de pessoas, uma migração de pessoas escravizadas para cá pelo tráfico interprovincial. E a partir da década de 1870, 1880, a imigração vira de fato uma política de Estado. Então você tem um incentivo muito maior para a vinda desses imigrantes, num primeiro momento, principalmente italianos, para trabalhar nas fazendas de café. A cafeicultura no Rio, ela se desenvolveu principalmente ali no começo do século XIX. Só que aconteceu um problema lá que foi de exaurir as terras, né? De você ter uma degradação do solo e essas fazendas vão se tornando cada vez mais improdutivas. E existe uma limitação de terras férteis ali para onde pudesse se expandir o café. Então ele vai se expandir de fato de uma forma mais volumosa em São Paulo. Ele teve um crescimento assim durante o período colonial e começo do Império, até que devagar, né, um pouco comparado com outras capitais. O que vai mudar de fato é o investimento do café e também desse capital dos cafeicultores que começa a ser aplicado e diversificado em outras áreas. Então eles vão investir também nos serviços urbanos, né, serviço de transporte, iluminação e água. Vai ter um momento que os cafeicultores também passam a residir na própria capital, né, também permanência dessa elite cafeira, né, paulista, também vai demandar uma série de outros estabelecimentos, tanto comerciais quanto de divertimento, né, teatros, uma vida cultural. Isso vai fomentar ali, vai aquecer o cotidiano da capital de São Paulo, né. É interessante falar que o consumo do café no Brasil, ele nunca foi dado muita importância na historiografia. Os estudos históricos geralmente se focavam no papel do Brasil como produtor, nas relações de trabalho, mas nunca se estudou muito o consumo. Então a gente tem até uma carência de dados estatísticos sobre o consumo, né? Mais de uns 20, 15 anos para cá, a história da alimentação vem progredindo, tem, né, contribuído com novos estudos que tentam trazer um pouquinho isso dessa transformação na alimentação vinculada a essas transformações urbanas que aconteceram no século XIX. No Rio de Janeiro, um dos fatores que vai contribuir para essa expansão dos cafés, né, desse hábito de tomar café fora de casa, é a instalação da corte portuguesa e a abertura dos portos a partir de 1808. Né? Então você tem uma nova demanda, que vem tanto uma demanda material de produtos, né, mas também uma demanda de novos hábitos, de uma nova forma de sociabilidade, de influência europeia. Em São Paulo, isso é um pouco mais tardio, né? Você tem alguns estabelecimentos que começam a surgir ali por causa da academia de direito, né? Porém, esses cafés, que nem o do Rio, né, desse molde mais europeu, essa forma de tomar café mais europeia, vem principalmente nesse bojo de transformações urbanas de São Paulo, a partir de 1870, né, com o dinheiro do café, com as ferrovias. Dentro de casa isso também acontece, principalmente a gente está falando aí das famílias mais abastadas, né, então ele vai entrando no hábito de se consumir, né, tanto fora de casa
quanto dentro de casa. E nas décadas seguintes também ele vai, conforme a produção aumenta e o preço do café se torna mais acessível, ele também vai se tornando um produto mais consumido por outras classes sociais, né, muito ligado também aos trabalhadores, e ele vai se expandindo ao longo do século XX. Grande parte do café que é produzido hoje no país é para consumo interno. E o brasileiro, ele é apaixonado por café, né? A gente toma café praticamente todos os dias, né? Nem que seja no café da manhã, né? Misturado ao leite ou não, mas a quantidade de cafeterias que tem, não só em São Paulo, mas, né, no Brasil como um todo, né? Então, assim, o café ele faz parte da nossa cultura alimentar desde essa época do auge da produção cafeeira. Assim, apesar de que a produção hoje em dia não seja mais focada em São Paulo, né? Mas de fato São Paulo ainda mantém essa ligação muito forte do consumo, né? E eu acho que isso se dá de várias formas. A gente já tem muito atrelado ao nosso cotidiano, tanto dentro de casa, né? Essa coisa de você tomar o café da manhã para acordar, de você receber alguém oferecer um café. Fora de casa também, tomar o café na padaria, na cafeteria, né? São Paulo se tornou também uma vanguarda nesse formato de cafeteria. Sempre essas novidades de cafeterias geralmente acontecem primeiro em São Paulo, né? Então a cidade manteve esse contato muito ligado ao consumo e ao próprio trabalho, né? Então você tem aquelas barraquinhas ali próximo ao metrô, né? O pessoal consome café na rua, consome também no escritório, né? O café está muito ligado a essa ideia de ser um produto estimulante que vai te aumentar a produtividade. Isso, de alguma forma, se manteve muito expressivo em São Paulo. O café, ele faz vários benefícios, né? A cafeína faz vários benefícios para o corpo humano quando ele é consumido com moderação. Então, a cafeína ela é um estimulante, ela pode ser usada como pré-treino, ela ajuda no sistema nervoso, ela pode prevenir algumas doenças cardiovasculares, desde que consumido com moderação. O café em excesso, ele causa taquicardia, ele causa vício, ansiedade, porque ele é um estimulante. Então, quanto mais a gente estimula o cérebro, o nosso sistema nervoso central, mais malefícios ele pode trazer. Então, a gente precisa de consumir com moderação. O recomendado de cafeína é cerca de 300 miligramas por dia. Uma xícara de café, mais ou menos 180 ml, já vai trazer isso. O café tem uma relação com o brasileiro, né? De um modo geral. E São Paulo, por ser uma cidade que não para, né? Uma cidade que está o tempo todo em rotatividade. Faz parte do dia a dia, né, do paulistano, chegar e tomar seu cafezinho para poder... eu não acordo se eu não tomei meu café. Então, ao pessoal principalmente do corporativo. Então, o café em São Paulo faz parte da rotina do paulista, né, do paulistano. As pessoas vão entrar no mundo corporativo ali, mas às vezes ela tem que tomar o cafezinho dela, que é para acordar, que é para estimular, que é para trabalhar melhor, aquele momento de pausa também, aquela descompressão na hora do serviço ali do escritório, que você vai para a copinha, que você para aqueles minutinhos para tomar o cafezinho, a família se reúne às vezes no final de semana para tomar um cafezinho, aquele negócio às vezes do café da manhã em casa. Então isso faz parte da família do brasileiro. E a economia também. A economia no Brasil girou e sempre girou desde lá de trás, né, em torno do café e ainda gira bastante em torno do café. Aqui, né, como é Oscar Freire, né, o pessoal vem intencionado. Normalmente eles sabem o que quer, bem atrás da cafeteria em si, e a gente também tem um prédio comercial. Então tem uma galera mais comercial, horário de almoço na semana é um pouco mais movimentado, horário de tarde, assim, mais pro final da tarde é um pouco mais movimentado. E acho que quando eles chegam de manhã cedo, tipo 7, 7h30, é onde pega mesmo o pico do café da manhã. A relação do café com o mundo empresarial, hoje, as pessoas muitas vezes elas fazem as reuniões dentro do café. As pessoas vêm aqui, querem se reunir, tomando café e fazendo aquela reunião em torno do café. E quando a gente está estressado, as pessoas tomam mais vezes o café, né? O café traz esse conforto. Apesar dele dar o estímulo, o ato de beber o café, o ato de sair daquele ambiente ali um pouquinho e tomar o café traz esse conforto. Eu tô falando por mim. Então, muitas vezes eu tô no escritório, eu tô estressada ali, eu levanto e tomo um café.
daqui a pouco estou mais estressada, eu levanto, tomo mais um café, né? Isso me ajuda a melhorar na concentração até um certo limite, sim. Depois isso já começa a me atrapalhar. A pessoa que está tomando café rapidamente ali, está tomando por costume, né? Então ela para, toma café correndo e tem aquela pessoa que quer saborear o café. Então ela senta, toma o café com calma, saboreia o café. Tem ali a questão de a pessoa também se preocupar com o preparo do café, né? Então essa pessoa está pensando na bebida que ela quer tomar. Então a pessoa que está tomando com calma, ela está pensando que ela quer tomar um café de qualidade. A pessoa que vai ali na garrafa térmica, só aperta e toma aquele cafezinho, ela só está procurando aquele conforto imediato. Essa ideia da cidade que nunca para, isso é fomentado já há muito tempo, né? No começo do século XX, década de 1920, já se projetava essa ideia de São Paulo. E o café, ele se encaixa, assim, nessa imagem, né? Então, você tem uma transformação, inclusive, nas formas de se você consumir o café. Durante essa primeira expansão dos cafés, né? Também tem uma forma de transformação do consumo, né? O consumo do café, ele acontecia inicialmente no café da manhã, ele passa a ser uma bebida oferecida durante todo o dia, porque com esses entretenimentos noturnos, né, teatros, casas de shows, então os cafés mantiveram seus horários expandidos para você oferecer café para as pessoas ao longo do dia, né? Então o próprio hábito de tomar café ele vai se transformando. São Paulo tinha, né, também um protagonismo evidente, né, diante da quantidade que era produzida. E é isso que conferiu a riqueza, né, da província e do estado, que tem, enfim, reflexos até hoje, né? São Paulo, desde aquela época até hoje, né, segue sendo o estado mais rico do país.